Esses protocolos incluem uma seção enorme sobre o que não se deve fazer em emergência. E essa seção é tão importante quanto a que fala sobre o que fazer. Existem vários protocolos diferentes, né? Os mais conhecidos são da OPS-OMS, que foi o que nós disponibilizamos aqui no site. Temos o protocolo da Cruz Vermelha, temos o protocolo IAS, temos o protocolo da CERCAS, que é o protocolo espanhol, né? Temos também o famoso debriefing. Qual a diferença entre eles? Qual a semelhança? Tem um melhor, tem um pior? Os protocolos em si são bastante parecidos. Em sua essência, eles trabalham mais ou menos da mesma forma. Alguns vão se diferenciar um pouco na orientação, alguns exigem um treinamento mais formal. Tem outros, por exemplo, como o protocolo IAS, que tem fichas. Né? Então, no caso que não dá para fazer um treinamento extensivo, você tem ali a ficha para o profissional ter uma pauta rápida de ação, né, e poder fazer um treinamento mais rápido. A desvantagem é que tem tanta ficha, até você procurar direito qual fica uma coisa mais complicada. Então, você tem que ter um treinamento mínimo dos primeiros auxílios psicológicos. O protocolo CERCAS, por exemplo, como a Espanha vem de uma, mais do que desastres naturais, tem muito trabalho em relação ao terrorismo, ele é um protocolo um pouquinho mais adaptado a questões urbanas, né? Não tão voltado a desastres naturais. Mas essa seria uma pequena diferença. O único que realmente a gente precisa destacar, que é importante diferenciar, é o debriefing. Apesar de ele ainda ser validado por muitas agências, especialmente médicas, as pesquisas indicam que o debriefing é iatrogênico. Ele provoca mais dano do que favorece. Né? Uma meta-análise de 11 casos, né, 6 casos não houve benefício nenhum, 3 casos ele provocou dano e somente em 2 ele trouxe algum benefício. Então, de todos os trabalhos com primeiros auxílios psicológicos, o debriefing, por precaução, deve ser descartado. É preferível trabalhar com outro tipo de protocolo. Então, essa é a única ressalva técnica que a gente faz, né? Até porque ele é bastante conhecido, os protocolos de debriefing já mudaram muito em relação ao que eles foram originalmente criados, então, debriefing. O trabalho fundamental do psicólogo na orientação da comunicação de más notícias, conhecimentos em especial, e reconhecimento de corpos e de objetos, que são momentos de forte descarga emocional e que a maioria das equipes de resposta não está preparada para lidar. Então é um momento em que eles realmente agradecem a presença de um psicólogo, né? E que é um momento de forte descarga emocional também para o psicólogo, ou seja, é um momento onde o psicólogo também tem que estar preparado e também é um momento em que é muito necessário o revezamento de tudo. Porque não é uma coisa que você consegue fazer uma semana inteira. Dói. É muito pesado, te faz pensar sobre todas as famílias. Sempre vai ter alguém que tem o pai da mesma idade, o filhinho da mesma idade. Então, essas coisas realmente mobilizam demais. É super fundamental o trabalho, mas é realmente um momento em que nós, como profissionais, temos que nos questionar e estar muito atentos aos nossos limites pessoais. Um ponto importante, né, que vocês colocaram também, é o momento da coleta de dados, de começar a fazer pesquisa. Só que essa pesquisa tem que estar muito bem pautada nas questões éticas. Porque as pessoas que estão ali, elas não assinaram ali o termo de compromisso, né, não estão com o consentimento informado. Né? Então, a manipulação desses dados é muito delicada. Né? É muito importante começar a gerar esses dados para que sirva para o nosso planejamento das ações futuras. Mas ele tem que ser realmente feito pela rede e tem que ser feito com bases éticas estritas. Temos também um trabalho da gestão da espera, né, que é muito importante nesse momento, porque as coisas depois que o desastre aconteceu não acontecem tão rápido quanto a gente gostaria. O lugar não vai ser limpo rapidamente, você não vai ter sua casa rapidamente. O mais rápido, às vezes, se consegue é a escola, mas ainda assim demora. Né? Então, a angústia frente a essa espera, ela é muito grande. Né?
E ela é natural, é uma reação absolutamente esperada. E não está na mão do psicólogo resolver essa angústia, mas sim dar um espaço, acolher essa angústia e sim pode-se planejar ações que minimizem esse espera. Um dos trabalhos muito importantes nesse caso é o trabalho com as crianças, né? Gerar ações com as crianças para que elas não tenham que ficar nessa espera, e muitas vezes você trabalhando com as crianças, as famílias se sentem menos angustiadas, né? Então tem várias ações que você pode fazer nesse momento para fazer essa gestão da espera, né? Ações de psicoeducação, né? Porque nesse turbilhão de emoções que surgem durante um desastre, é muito comum as pessoas se sentirem perdidas e até que ponto elas estão bem ou não, se elas vão enlouquecer, se o meu menino está doente, né? Então, esclarecer sobre as reações emocionais que costumam acontecer, que coisas você pode esperar depois do desastre e até que ponto é importante pedir ajuda é fundamental, né? Muitas vezes o que ela precisa é de uma informação sobre essas emoções. Saber que muitos desses sintomas que aparecem são reações normais a uma situação anormal. É a situação que é muito caótica e não o interior da pessoa. Ela está reagindo dentro do que é possível. Então essa orientação pode ser feita verbalmente, através de cartilhas, né? Mas é importante que a pessoa tenha acesso a essa informação para que ela também possa diminuir a angústia sobre o seu funcionamento emocional. E um recurso que tem sido testado em alguns países, que tem sido interessante quando as redes de comunicação falham, é o suporte psicológico via call center. Foi usado em vários países. A última notícia que eu tenho foi no terremoto do Chile de 2010, muitas áreas, cidades isoladas, né? Então, a rede de psicólogos se armou para fazer esse atendimento via telefone, né? Por acesso através de qualquer telefone público, sem necessidade de ficha, de crédito, né? E servir de suporte tanto para a população em geral, para esse trabalho de psicoeducação, para esse acolhimento, esse escuta inicial, quando necessário, e suporte para os profissionais também que tinham dúvidas sobre como atuar, né? É um mecanismo que não vai ser necessário em todos os lugares, mas que quando a gente pensa em lugares que estão muito isolados, ou que o acesso dos profissionais é difícil, pode ser um recurso interessante também. E quando a gente fala do depois, também temos muito o que fazer. Muitas vezes a onda de voluntários vai embora quando acaba a resposta. E às vezes o desastre continua por muito tempo. E Mariana, né, vai ser uma dessas situações, né? O desastre ambiental vai durar muito tempo, né? E a fase mais longa realmente vai ser a fase de reconstrução, de reabilitação, né? Então, é interessante que pensar que muita gente que não se sente à vontade para trabalhar na resposta pode estar sendo realmente muito mais útil nesse momento de reconstrução, que é um processo mais longo, mas que é um processo um pouquinho mais estável, um pouquinho mais controlado, né? Que se aproxima mais de práticas que a gente já tem dentro da psicologia. E aí alguns aspectos importantes. A terapia do luto, né? Porque todo desastre envolve muitas perdas, e essas perdas precisam ser elaboradas, né? Antes se falava muito do período crítico de 3 meses, né? Mas a Adriana Tomás propõe uma coisa muito bacana na terapia do luto, que ela fala de um processo de 1 ano, porque durante esse ano acontecem todas as primeiras vezes. O primeiro Natal sem a casa, o primeiro aniversário sem a casa, as primeiras férias, né? Então, até durante 1 ano vão acontecer vários momentos em que esse luto vai ser reativado e precisa, né, ser bem acolhido, bem elaborado, para que a pessoa depois tenha energia para abrir novos caminhos. Tem também as terapias centradas no trauma. E aí, temos um capítulo bastante delicado, que eu gostaria de chamar muita atenção. Eu coloquei aqui algumas técnicas que estão validadas na maioria da literatura internacional. Mas é importante, muito importante, chamar a atenção para um ponto. Não todas as pessoas que passam por um evento traumático vão estar traumatizadas. Então, muitas vezes, aparecem essas técnicas para trabalho, mas a pessoa não precisa delas. Pelo contrário, quando eu estudo do Pereira, em 2002, se não me engano, ele falava
do universo de pessoas afetadas por um desastre, 50% delas poderia ser considerada resistente. Quer dizer, aguentou o tranco, né? Sofreu, mas conseguiu retomar o seu fluxo de vida normal. 25% poderia ser considerado resiliente. Quer dizer, além de aguentar o tranco, conseguiu reconstruir sua vida com algo a mais e trazer novos benefícios e mais crescimento pessoal. Os outros 25%, né, desses, somente uma média de 5 a 10% apresentava realmente estresse pós-traumático. Então é super importante a gente fazer essa diferença. A terapia do trauma pode fazer muita diferença para essas pessoas? Pode. Mas em média vai ser necessária para 5 a 10% da população. Não é uma coisa de ser aplicada assim, de modo imediato, muito menos de modo massivo. De certa forma, é muito importante que, quando a gente fala do protagonismo da comunidade, a gente tem que acreditar na capacidade da pessoa de se recuperar. Você tem que valorizar os esforços que ela faz e não considerar que ela vai estar traumatizada com simples fatos que ela escreveu. Então, essas terapias devem ser aplicadas com muito cuidado e muito critério. Lembrando que estresse pós-traumático, a gente só pode falar dele a partir de 4 meses. 3 a 4 meses depois do evento traumático. Antes disso, é estresse agudo. E estresse agudo é a coisa mais normal do mundo a gente sofrer depois de um desastre. É estranho quando a pessoa não tem. Isso é preocupante. Mas o estresse pós-traumático, um dos critérios diagnósticos é o tempo. Então, ele é realmente, essas terapias centradas no trauma, elas devem ser trabalhadas somente depois de 4 meses, em geral, a 1 ano, né, do evento traumático. Das que estão validadas, né, a mais comum e a mais frequente é a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Né? Existe uma longa lista de evidência científica. É importante destacar que o uso de medicamentos não é validado no momento do desastre. Claro, não é da nossa competência, né, mas é um momento em que a gente pode bater muito e dizer, não, a minha ferramenta é mais eficiente aqui, né, podemos ajudar mais. Então, a terapia cognitivo-comportamental, dentro das linhas dos enfoques trabalhados atualmente, é o que tem mais evidência científica, né, mais do que as outras linhas. Nós temos 2 abordagens, o EMDR e o TFT, que tem uma série de evidências também, mas que é importante destacar, não estão validadas aqui no Brasil. Elas não são técnicas respaldadas pelo sistema conselho. Então, para trabalhar com isso, se precisa fazer uma pesquisa séria, segundo todos os protocolos éticos, né? E tem que ser uma ação um pouquinho mais planejada. Não é agora, neste momento, que podem ser aplicadas simplesmente porque as estudamos, queremos fazer bem ou não é o momento. Porque para trabalhar nisso, precisamos respeitar aquilo que é validado, né, pelo nosso organismo de classe. Você chama de técnica validada pelo conselho, porque até onde eu sei, o conselho cabe orientar e não definir o que pode ou não ser usado. Sim, o conselho, ele até também pode... Eu queria sugerir que a Marília terminasse, e depois a gente vai abrir o debate, pode ser? Mas, entenda, não é uma questão de posição pessoal, é uma questão de respaldo de conselho. Uma questão de respaldo de conselho. Então, nossa profissão ela é regulamentada, né? O conselho é um organismo vinculante, quer dizer, não é uma opção, a gente não está vinculado ao conselho para trabalhar, né? No Brasil é obrigatório você estar vinculado ao conselho e, na medida que você está vinculado ao conselho, você deve respeitar diretrizes, normas técnicas e éticas dentro do que é a profissão no Brasil, né? Então, nesse caso, essas técnicas ainda não contam. Pode ser que no futuro se faça uma pesquisa consolidada, e isso possa ser mais validado? Excelente, né? Mas no momento, isso não conta com o respaldo do Conselho Federal e por ente do Conselho Regional. É importante no trabalho de reconstrução e de resposta, de reconstrução e reabilitação, a integração dos dados coletados no momento de resposta. A gente fala da pesquisa,
é importante fazer com que essa pesquisa produza conclusões. Fazer um apoio às ações de suporte de reconstrução social é um momento em que não é questão do atendimento psicológico, é um acompanhamento, o suporte, a orientação que vão ser mais importantes, né? Vão ser fundamentais para que esse processo aconteça, né? E o fortalecimento da resiliência individual e comunitária. É um momento, muito se fala da resiliência como a capacidade de superação frente aos problemas, e muito se falou em algum momento de que ela seria uma capacidade inerente à pessoa. Mas se descobriu que tem uma série de fatores que favorecem o desenvolvimento da resiliência, né? Um deles é o fortalecimento das redes. E nisso o papel do psicólogo é fundamental. Não deixar que as redes se percam durante o momento de resposta, né? E que a comunidade se desagregue, fortalecer esses contatos e fortalecer a capacidade da rede de se dar suporte mútuo, né? Isso vai fazer toda a diferença no momento da reconstrução. E esse ciclo não para. A reconstrução, ela já tem que ser uma preparação para o eventual desastre, né? Você tem que já ver no momento de reconstrução o que falhou, em que momento falhou, o que mais poderia ter sido feito, que outros recursos nós não pensamos, que necessidades a gente descobriu só agora, né? Para preparar a comunidade para enfrentar melhor. Não que a gente espere que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, que a barragem estoure na mesma comunidade, mas a gente precisa estar mais preparado para que possa acontecer e poder ativar as redes mais rapidamente, poder evitar fazer os mesmos erros dentro das respostas que a gente tem. E é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu queria agradecer, né, a Lívia, parabéns pela exposição, trouxe também, né, um queijo de informações, né, teóricas, para nós recursos a serem utilizados, né.